Forte calor, aquele tempo abafado. E no fim de uma tarde de verão, já é certo, em Minas Gerais vem chuva. São as tempestades dessa época do ano, aquelas que provocam alagamentos, enchentes e deslizamentos. Na nossa série especial de hoje, vamos mostrar que quando o tempo fecha por lá, rios e córregos transbordam. Um desespero para os mineiros. Dá só uma olhada. Já desceram mais de 20, 30 carros, igual um papel. Belo Horizonte virou um rio. Em questão de minutos, o córrego transborda. Uma cena que se repete ano após ano. Estava fazendo uma bacia para conter o enchente, só que não adiantou nada. Sexta-feira, 15 de janeiro. Bastaram 40 minutos para o temporal causar muitos estragos. A água invadiu todos os cômodos da casa e Késia perdeu praticamente tudo. Inclusive, acordei com a água. Aí eu arrumei uma força para abrir a porta, subi na janela e fiquei pedindo socorro, até alguém vir me tirar. Perto dali, duas crianças que estavam sozinhas em casa ficaram ilhadas. Eram as filhas de Nicole, que voltou correndo do trabalho. Vizinhos se uniram e usaram uma caixa d'água para resgatar as meninas. Quando eu cheguei, já não tinha como entrar dentro de casa mais. Aí o menino da rua de trás ali arrumou uma caixa d'água, amarrou uma corda e veio eles todos, pegou ela, colocou ela dentro da caixa d'água, pegou ela, colocou no ombro e foi levando pra gente. Depois que a água baixou, foi possível ver os estragos. Avenida destruída, placas do asfalto arrancadas e muita sujeira para limpar. Todo cheio de lixo, o povo tem que colaborar com a parte dele. Eu concordo que nós temos que cobrar de prefeitura, mas nós temos que fazer a nossa parte. Em Belo Horizonte, muitos cursos d'água correm em galerias subterrâneas ou foram canalizados, como o Ribeirão Arrudas, que corta boa parte da cidade. Quando chove muito, o nível sobe rápido e os alagamentos têm sido frequentes. A força da água arrasta tudo o que tem pela frente. É por causa de tantos estragos, imagens assim, que muitos mineiros mandam perguntas aqui pra gente na previsão do tempo para explicar por que esses alagamentos têm sido cada vez mais frequentes por lá. Vamos entender aqui. É que a expansão da área urbana impermeabilizou o solo e o espaço para escoamento da água agora se limita aos bueiros e alguns piscinões. Quando chove, o sistema de drenagem não é suficiente para escoar toda a água. Por isso, os alagamentos na superfície. Um outro problema é quando o volume dos rios canalizados aumenta tanto que a galeria não suporta. Em alguns casos, a água retorna com violência para a superfície. Isso acontece em muitos pontos dessa região de Belo Horizonte. O repórter Luiz Casoni mostra agora isso pra gente. Quando chove, o volume de água sobe muito e rápido. E o resultado são as enchentes. Toda essa avenida aqui fica alagada. O transbordamento também vem aqui para essa rua lateral. A água é tanta que já derrubou até os muros desse galpão. 10 anos que eu tenho prejuízo, o imóvel é meu, é difícil até de vender. Os comerciantes tentam se proteger como podem. A gente praticamente nem dorme, né? Esse período, por exemplo, a gente tem um meio de comporta que a gente tem usado aqui, mas infelizmente, pelo nível de chuva e a quantidade de água que vem, não suporta. Essa parede, ela veio com a força da água, né? Derrubou essa parede toda, atravessou, no meu caso aqui, o galpão e atravessou a outra parede, onde foi também na casa dos vizinhos, né? Para entender as enchentes de hoje, precisamos voltar ao passado. Justamente nessa obra é que naquela chuva passada a gente viu aquelas imagens até curiosas do chafariz saindo das galerias. O que provocou isso? É o dimensionamento da obra, né? Ela é uma obra que foi pensada para um volume de água e que não comporta quando a gente tem essas chuvas mais intensas da época da cheia, empurrando tudo que vem pela frente. Então você tem aqueles efeitos pelo gradil
da passagem da água. Os temporais podem provocar 2 tipos de desastres: os hidrológicos, como as enchentes e os alagamentos, e os geológicos, que causam deslizamentos de encostas e desabamentos de imóveis. A primeira coisa a ser feita seria a gente separar o esgoto dos nossos córregos. E a segunda coisa a ser feita é a gente entender que os córregos sempre vão encher no verão. A cidade de Belo Horizonte ela convive com problemas como enchentes e mesmo falta de água, infelizmente, desde a sua fundação. A Defesa Civil de Belo Horizonte emite os alertas meteorológicos com base nos dados captados pelos sensores pluviométricos e fluviométricos instalados nos pontos de alagamento na cidade e nas análises de imagens de satélite e também do radar meteorológico. Já são mais de 325 mil pessoas cadastradas na capital mineira, 966 mil em todo o estado. Elas recebem os alertas por SMS, como, por exemplo, se há risco de temporais e até queda de granizo no local onde vivem. Isso é muito importante para que as pessoas tenham uma informação precisa num tempo oportuno. Para evitar mortes e prejuízos ainda maiores durante os temporais, a Defesa Civil montou núcleos de alerta de chuva formados por moradores nas áreas de risco. São mais de 800 voluntários em 56 comunidades. Um desses núcleos de socorro imediato fica no bairro Taquaril, uma área de grande carência social e econômica. Seu Osvaldo foi um dos primeiros moradores da comunidade e é fundador do núcleo. A gente começou a socorrer as pessoas e tirou e também saiu quase toda a área de risco. E agora a gente está tranquilo, graças a Deus. Há décadas, os moradores daqui convivem com promessas de soluções e o medo, sempre que o céu muda de cor e fica carregado de nuvens de chuva. A pessoa às vezes opta por morar em local como este ou como muitos outros, por uma questão não de escolha, mas de necessidade mesmo.